primeiro grande problema e o primeiro grande desafio, qual que é? Memorização. Cara, é um volume absurdo de conteúdo, Barreto. Essa é a verdade. E pode ser um desafio gigantesco, né? São alguns livros, alguns guidelines, algumas atualizações. E aí, dá tempo da gente estudar isso tudo, memorizar isso tudo e carregar isso até lá perto das provas? Cara, é aquela eterna sensação de que você esqueceu tudo que você aprendeu. E a primeira notícia é uma notícia ruim. E, na verdade, isso não é uma sensação, isso realmente está acontecendo. E por ser um grande problema, um dos principais, a gente precisa entender a raiz dele. Quando que ele acontece, por que ele acontece e como ele acontece. E foi exatamente isso que o psicólogo alemão Ebbinghaus descobriu no século XIX. Mais especificamente em 1885, ele publicou um artigo intitulado Memória, uma contribuição para a psicologia experimental, que foi basicamente uma análise de quantos conteúdos eram recordados depois de um estudo inicial em alguns intervalos de tempo. Depois de um dia, depois de 2 dias, depois de 7 dias, depois de 30 dias. E os resultados dessa análise podem ser encontrados nesse gráfico, onde no eixo Y você consegue ver o grau de retenção e no eixo X o tempo decorrido depois do estudo inicial. A gente consegue ver que nos primeiros momentos você esquece quase muita parte, né? Boa parte do que você aprendeu. E se eu tivesse que colocar em números aqui, eu poderia dizer, baseado no estudo do Ebbinghaus, que você esquece 60% nas primeiras 24 horas. Depois, esse declínio é mais lento, mas você continua esquecendo. De forma que quando chega em 30 dias, você já esqueceu de 90% do seu conteúdo. Triste essa curva do esquecimento, né? Agora, vamos botar em questões práticas. Vamos supor que você fez uma aula de 5 horas, sabe-se lá onde. 90% disso é 4 horas e meia. Se você viu uma aula depois de 30 dias, você esqueceu 4 horas e meia dela. É como se você tivesse pegado 4 horas e meia dessa aula e jogado fora. Só que o problema não são 4 horas e meia da aula só, não. São 4 horas e meia da sua vida. Você está jogando tempo fora quando você se esquece disso tudo. E eu sei que existem estratégias para você mudar essa história natural. O que eu estou te querendo te dizer aqui é que é assim que seu cérebro funciona. Mas existem sim 2 estratégias que podem fazer com que você se lembre daquilo que você já estudou. E a primeira delas é a mais efetiva, que é a utilização de emoções. Eu, por exemplo, cara, nunca vou me esquecer do primeiro paciente que eu intubei. Ou melhor, do primeiro paciente que eu tentei intubar. Essa história já começa... Aí já dá uma tensão. Cara, qual que é a história, Ian? Eu estava dando plantão de emergência via Suzeme, estágio, sabe, acadêmico plantonista, no Salgado Filho, no Meia, aqui no Rio de Janeiro. E tinha um staff lá que eu confiava muito. E ele também gostava de mim, me dava muita atenção. E ele falou, Barreto, hoje tu vai intubar o seu primeiro paciente. Eu falei, é mesmo? Beleza. Fiz várias simulações recentes, estou seguro. Vou começar a me preparar. Abri o livro para checar tudo direitinho e vi que o cuff tinha que estar insuflado, tinha que checar se ele podia insuflar, o tubo tinha que estar do tamanho correto e a lâmpada ali do laringo tinha que estar funcionante. Eu chequei isso tudo, Ian. Eu achava que ia dar tudo certo. Eles administraram o midazolam, o paciente começou a deprimir o padrão respiratório. E quando eu coloquei o laringo dentro da cavidade oral, não é nem questão de que eu não via valécula, eu não via a base da língua, Ian. Sabe por quê? Porque a lâmpada estava acesa, mas ela estava fracamente acesa. E no maldito do livro não estava dizendo que quando eu checo se a lâmpada está acesa num lugar que está muito claro, às vezes você não vê que ela está fracamente acesa. Você tá entendendo? Tava brilhando, pero não muito. Eu sei que eu fiquei tanto tempo tentando entubar ali, cara, que o paciente fez uma hipoxemia e parou. Ele parou por hipoxemia. E aí a gente mudou uma intubação orotraqueal para uma reanimação cardiopulmonar. E assim, só para deixar o pessoal mais tranquilo, assim, o paciente sobreviveu depois, tá? Claro, né, que enfim, é sempre ruim você ter uma parada cardiorrespiratória, mas ele sobreviveu. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês acham sinceramente de que eu em algum momento da minha vida vou precisar de algum livro para me lembrar de que eu preciso checar se a luz, se a lâmpada do laringo está funcionante, está fortemente funcionante? Eu não preciso e nunca vou precisar, porque essa situação me marcou muito. Foi a primeira intubação que eu tentei fazer e talvez fosse o primeiro óbito de forma iatrogênica que eu poderia ter causado. Aquilo me doeu tanto na época que é claro que eu nunca mais vou me esquecer. Mas a verdade é que os conceitos na aula nem sempre você vai se emocionar tanto assim. Né, Ian? Seria muito bom que a gente encontrasse um storytelling incrível, muito emocionante para todos os conceitos. Para brilhar os olhos, né? Mas infelizmente a gente não consegue, cara. Mas o que dá para fazer é você revisar. É você ver várias vezes o mesmo conceito.
Essa é uma maneira manual, talvez meio que arcaica, né? Mas é o que funciona, de você dar um sinal indireto pro teu cérebro de que aquilo ele não pode deixar de lado, pô. É meio óbvio, né? O cérebro, pô, no último mês aqui tu viu 10 vezes isso. Meio, você tá sendo idiota se você não lembrar disso nos próximos meses. Você tá entendendo? E é por causa disso que você se lembra do caminho da tua casa pra faculdade, porque tu faz todo dia. É por causa disso que tu lembra do teu e-mail, do teu telefone, porque tu dá para as outras pessoas toda hora. É por causa disso que tu lembra o nome das pessoas que estão na sua sala, porque tu fala com elas todo dia. Mas se você para de revisar, você se esquece com a mesma potência. E é por causa disso que você não se lembra mais daquela casa, quando você era muito novinho, do caminho da casa para o seu colégio. É por causa disso que você não se lembra do teu primeiro telefone celular. Você já lembrou um dia, mas hoje em dia não mais. E é por causa disso que você às vezes encontra alguém da sua infância, um amigo, e você não se lembra do nome, porque você não fala aquele nome há muito tempo. Existe sim uma forma de você contrabalancear essa curva de esquecimento de Ebbinghaus. E a forma é usando revisões. Dá uma olhadinha no slide. Quando você revisa um assunto que você já estudou, você volta ele para o grau de retenção de 100%. E você continua esquecendo ao longo do tempo, mas essa curva, ela fica mais inclinada, sabe? E o que acaba acontecendo é que você vai começando a acumular informação. Acumulando, 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 até que no futuro isso possa ser traduzido em uma maior nota para você na sua prova. Eu sei que alguns de vocês podem ter gostado aqui das curvas do Barreto, mas é nesse momento que volta, falando de ciência. Não tem namorada, hein, rapaz? Rapaz sério, comprometido aqui. Vai tomar um golpe hoje em casa já. Qual foi, irmão? Eu que vou reclamar comigo. Que isso? Falando das tuas curvas. Todo respeito, todo respeito. Estamos falando de ciência aqui, metodologia de aprendizado. Nesse momento, volta aquele meliante lá da faculdade que fala, ué, mas eu passava estudando tudo na véspera, por que eu preciso revisar isso tudo aí para passar? Na prova de residência ou para revalidar meu diploma? Eu acho que eu consigo revisando mais rapidinho ali, uma coisa ou outra. Cara, a grande diferença lá da faculdade, mais uma vez, não é o mesmo jogo. Por quê? Essas curvas aqui jogavam a seu favor, porque era um volume de conteúdo muito menor, ao ponto que era possível você revisar tudo em poucos dias, em poucas horas antes ali da sua prova. Vamos ser justos, minha esposa era um pouco assim, e ela chegava e não fala comigo, ninguém pode falar comigo, não pode falar comigo, senão vai cair 5 conceitos aqui, vai pular fora, eu preciso... Eu não podia falar com ela imediatamente antes da prova, porque senão eu ia perder alguns desses conteúdos e acelerar essa curva de decaimento. Lá na faculdade dava certo, porque era um tema. A gente dá histologia, semiologia. E agora que você vai lidar com o Harrison, o Sabiston, o Nelson, e um volume absurdo, vários manuais, várias atualizações, são várias dessas curvas, que faz muito mais sentido você horizontalizar com as revisões inteligentes. Ou seja, você vai reter esse conteúdo de forma que ele esteja na ponta da língua quando você precisar dele lá no dia da sua prova. E beleza, a Aristo consegue organizar isso, a gente vai preconizar sempre. Isso daqui é um dos momentos mais importantes da nossa aula inteira. Você abraçar essa ideia de que a revisão muda completamente a retenção de conteúdo. E a gente vai colocar isso para vocês no primeiro dia a seguir, depois de você assistir qualquer aula. Não só, a gente vai personalizar ainda mais o seu estudo, porque, como a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, algumas instituições vão cobrar alguns temas com muito mais frequência do que outras. E alguns alunos vão ter muito mais dificuldade em alguns temas do que com outros. Então, para a gente ter um estudo ainda mais efetivo e conseguir aquela evolução excepcional em muito pouco tempo, a gente vai te dar revisões seriadas, muito frequentes. Vai suar a camisa. Só que essas revisões vão ser direcionadas para suas instituições prioritárias e também para aquilo que você tem mais dificuldade. Ou seja, o que você erra mais, você revisa mais vezes e mais cedo.